profeta Daniel, e a gente está aqui com uma edição especial do podcast Luz Profética, para falar sobre festas. Eu trouxe aqui nosso apóstolo Paulo. Boa noite, AP, obrigado por ter aceitado esse convite. A gente queria falar sobre as festas, porque tem tanta gente falando tanta bobagem aí na internet, usando um tempo precioso aí para desconstruir, né? E a gente queria trazer luz para um assunto que a gente vivencia, né? Mas que tem tanta gente que tem muita dúvida ainda. Então, AP, queria já te perguntar de cara assim, tá? Você me conhece, meio de cara. Por que a gente celebra as festas se a gente não é judeu? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Uma alegria estar aqui. A gente celebra as festas, profeta Dani, porque Deus mandou. O nosso Deus ordena que as festas, todas elas que apontam para Jesus, apontam para o ministério de Cristo, é disso que as festas falam. Elas sejam celebradas perpetuamente, ou seja, sempre, para sempre. E eu não gosto de citá-las como festas dos judeus, porque nós não somos judeus, como você muito bem falou, mas nós somos alcançados pelo amor de Deus, não é, que se manifestou através de Jesus. Então, nós celebramos as festas porque elas apontam para tudo que Jesus fez e para aquilo que ele ainda vai fazer. Então, quando nós celebramos as festas com entendimento, além de nos divertir, além de termos uma chance lúdica, de uma chance agradável, de tanto ensinarmos para as nossas crianças, para as futuras gerações, sobre Jesus, sobre o seu ministério, nós temos a oportunidade de atrair pessoas, não para um culto religioso formal, mas para uma celebração, onde o centro de tudo vai ser a revelação de Jesus, aquilo que ele é, aquilo que ele tem sido, aquilo que ele será, aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele fará por todos nós. As festas falam só dele, por isso nós devemos celebrar. Amém. Bom, AP, mas sempre que a gente pensa nas festas bíblicas, a gente imagina o povo lá no deserto, Antigo Testamento. E assim, tá uma onda aí na internet de que o Antigo Testamento é as coisas para os judeus e o Novo Testamento é para a gente. Né? Então, AP, queria que você pudesse explicar para a gente ou dar alguma referência sobre a celebração das festas no Novo Testamento. Muito bem. Deus não mudou, eu acho que eu já falei isso aqui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou de um Antigo Testamento para o Novo, não é? Inclusive, muitos não chamam de Novo Testamento, mas de Nova Aliança, porque o nosso Deus prometeu para o povo judeu uma nova aliança, porque a primeira eles quebraram. E na Nova Aliança, no que nós chamamos de Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz, escrevendo aos Coríntios, não é? A igreja de Coríntios, que nós devemos celebrar a festa da Páscoa, não com os pães fermentados da malícia e da maldade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então ele fala especificamente da celebração de uma das festas do Cordeiro, é assim que eu gosto de chamá-las, Amém. De uma das festas bíblicas, a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Profeta Dani, eu poderia citar aqui muitíssimos textos, por exemplo, falando de Jesus, porque ele é as festas. Todas as festas apontam para ele, para o seu ministério. Mas nós vemos, por exemplo, Jesus, na noite em que ele foi traído, ele celebrando a festa da Páscoa, ou Pessah, como os judeus falam, não é? A passagem, aquilo que Deus fez, livrando o povo do Egito, é uma alusão para aquilo que Jesus fez por todos nós, nos tirando do pecado e do mundo, através da sua morte na cruz do Calvário. Nós vemos, por exemplo, Jesus, na última festa de tabernáculos que ele participou, ali está escrito, aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água da vida. Ele estava no tanque de Siloé, um local muito específico para a festa de tabernáculos, porque no primeiro dia os sacerdotes tomavam água dessa fonte, porque a palavra Siloé em hebraico quer dizer apóstolo. Jesus, o apóstolo do Pai, no último dia da festa, quando essa água era derramada lá no templo, sobre o altar, como uma oferta de libação,
uma oferta líquida ao nosso Deus, Jesus está lá no tanque do apóstolo e diz assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. A festa de tabernáculos fala de Jesus. Existem outras festas, não é? Não só as grandes festas como Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, mas que também Jesus aparece celebrando com uma festa, uma das festas chamada de Hanukkah, palavra que quer dizer consagração. Então, João capítulo 10, Jesus está em Jerusalém, era inverno, e estava ali sendo celebrada a festa de Hanukkah, porque essa festa também fala dele, também fala do ministério de Jesus. Então, todas as festas, não é? Elas mostram o ministério de Jesus, e no Novo Testamento existem muitíssimas referências. E se você me permitir, para encerrar, existe em Apocalipse um momento em que Jesus ele se apresenta para o apóstolo João, e João começa a ter visões, não é? E ali o apóstolo João, ele vê pessoas com palmas nas mãos, não é? Vestidos de vestes brancas, de vestes talares. Inquestionavelmente, para quem celebra as festas, sabe que isso é uma celebração de tabernáculos, né? E também a voz de Jesus é ouvida pelo João como a voz de uma trombeta ou de muitas trombetas. Então todas essas coisas são referências das festas que nosso Deus ordenou que fossem celebradas pelo seu povo. Primeiro pelos judeus e agora por todos nós, alcançados pelo Senhor em toda a terra. Bom, Pedro, se deixasse dar aula pra gente sobre as festas, né? Puxa vida, que demais. Mas eu queria de uma maneira um pouco mais compacta, se você pudesse falar pra gente quais são as principais e se tem um jeito certo de celebrar. Profeta Daniel, então vamos primeiro dizer quais são as festas. Certo. As festas são a festa de Páscoa, de Pentecostes e tabernáculos. São chamadas pelos judeus de grandes festas. Eu poderia dizer que essas festas falam literalmente do ministério de Jesus. Além dessas três festas, né, que falam da morte, da ressurreição de Jesus, do derramar do Espírito Santo, da entrega da palavra, que é a festa de Pentecostes, e do reino milenial, não é, de Jesus, que é retratado na festa de tabernáculos. Além dessas grandes festas, existem duas festas que são chamadas de pequenas ou de festas menores, que é a festa do Purim e a festa de Hanukkah, ok? São duas festas que também apontam para o ministério de Jesus, mas não são festas especificamente, amém? Que falam da trajetória dele, da sua morte, do derramar do Espírito Santo e do seu governo milenial. Então são estas as festas. Além das festas, existem alguns dias que anunciam a proximidade de tabernáculos e que também anualmente elas tanto estão na Bíblia e são as pessoas participam, as pessoas, eu vou dizer que celebram, mas que não são propriamente festas, mas são dias memoriais, acho que eu chamaria dessa maneira, ok? E se existe uma maneira certa de celebrar, eu penso o seguinte, é muito importante que cada pessoa entenda o que a festa representa. E cada lugar, cada congregação vai ter a sua própria liturgia, a sua própria maneira de celebrar com entendimento as festas de Deus. Então é muito comum, quando eu ensino, eu faço seminários, falo sobre festas em vários lugares do Brasil. E é muito comum que as pessoas me perguntem, apóstolo, como que a gente deve celebrar? Minha resposta é sempre a mesma. Eu não estou aqui, e eu não quero agora, nesse podcast, trazer alguma liturgia, algum gesso, não é para ninguém. Eu quero que você tenha entendimento sobre o que as festas falam, do que elas devem celebrar. E com esse entendimento, celebramos as festas para o nosso Deus. Bom, Pedro, para a gente finalizar, então, como sempre, se você tem alguma palavra para o nosso público. Queridos, em vez de você gastar o seu tempo, não é, ouvindo a torcida, leia a Bíblia. Leia quando Deus fala que Ele ordena que as festas sejam celebradas perpetuamente. E se pergunte, perpetuamente para Deus, é alguma coisa que pode ter terminado? Ou será que Deus estava falando sério e perpetuamente quer dizer para sempre? Se você chegar à conclusão que as festas devem ser sempre celebradas, celebremos ao autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele veio, morreu por nós,
ressuscitou, nos deu o seu Espírito e voltará para reinar. É por isso que celebramos as festas do Cordeiro. Amém. AP, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente vai encerrar e é isso daí, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Paz. Tchau, tchau.